Quantos têm uma boa expectativa de ouvir a palavra de Deus hoje? Então diga aleluia. Só que antes vou fazer uma oração para facilitar as coisas. Fecha seus olhos. Pai, quero te agradecer pela honra que tu me concede de trazer a tua palavra ao coração dos meus irmãos. Por causa disso mesmo, Pai, eu te peço agora que unja os seus ouvidos, para que eles, quando a palavra sair da minha boca, meu Pai, atinja o alvo dos seus corações, ou seja, que toda expectativa e toda necessidade seja hoje atingida pela palavra que sair da minha boca, que vier do teu coração. Anula agora toda coisa que vier da carne, tudo que seja do homem, seja anulado agora, para que a tua palavra tenha ampla e total liberdade. É isso que te peço e já te agradeço. Amém? Amém. Bom, queridos, eu estava até conversando outro dia com a Marta, e quando eu estava fazendo esse estudo da palavra, eu queria só comentar isso, né, antes de eu começar aqui a falar sobre o nosso tema, que a palavra, né, sem o Espírito, é a mesma coisa que a lei. É fria, é duro e pode levar até a morte. Porém, a palavra com o Espírito é a graça. Amém? É a mesma coisa que aquela musiquinha que você conhece, que diz assim, bochecha com Claudinho, nananana, é assim com eu e você, eu e Martim, tá? Mais ou menos assim, amor. Então, você e o Espírito Santo e a palavra, tudo isso misturado, gera vida. Amém? Então, vamos lá. Dando continuidade à série Renove a Sua Mente, eu queria falar hoje alguns aspectos que eu considero relevantes para começar a renovar a nossa mente. Essa é uma tarefa, logo a princípio, que nos cabe. Somos nós que temos que renovar a nossa mente, né? Portanto, a primeira coisa a primeira coisa que a gente tem a respeito disso é que, se nós precisamos renovar essa nossa mente, é porque tudo que está na nossa mente já envelheceu e precisa ser descartado, não é verdade? Assim, eu não querendo ser repetitivo, mas sei que a maioria aqui já fez a escola Atos ou ainda vai fazer. Vamos recordar alguns fundamentos básicos. Eu sei que é meio chato, às vezes, já vi isso, já estudei isso, mas a palavra também diz que repetir as coisas de Deus é segurança para nós, não é verdade? Então, vamos repetir alguns conceitos aqui. Bom, está ali, né? Tá. Como é que é? Tem que ligar? Aqui? Acho que ligou, né? Aí aperta onde? Essa aí? Tá, agora eu enxerguei a setinha. Então, não quer ir? Agora foi. Foi? Agora desligou o bagulho. Foi lá? Tem como ir aí? Por aí? Então, manda essa primeira tela aí para mim. Até que enfim. Então, vamos lá. Relembrando aqueles que já fizeram atos, nós somos um ser em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Está vendo? Todo mundo já sabe. Bom, porém, quando cremos em Jesus, recebemos um espírito novo, mas o nosso corpo e a nossa mente permanecem os mesmos. Por isso, a nossa mente precisa ser renovada. O nosso corpo, né? Óbvio, eu acredito até que aqueles que creem mesmo têm até o seu corpo renovado, né? Eu já tive, assim, fisicamente, uns 70, 80 anos, hoje estou com 40. Bom, quando cremos em Jesus, vamos lá. O profeta Jeremias profetizou
que Deus iria escrever as suas leis em nossos corações, o que também foi confirmado pelo escritor de Hebreus, demonstrando que essa promessa era para aqueles que iam crer em Jesus. Então, vamos lá. Já botou, obrigado. Hebreus 10, 15 até o 17, diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem no seu coração, mesmo antes de você ler a Bíblia, quando você creu em Jesus, você recebe um Espírito novo, e nesse Espírito novo já está gravado todos os mandamentos, todas as leis de Deus. Como ele fez com Moisés, ele não pegou o dedinho dele, gravou na pedra as leis, agora ele gravou no seu coração. É um mistério, porque você fala, mas quando eu criei eu não vi nenhuma palavra, mas ela está no seu coração. Por isso que quando você crê, quando você diz alguma coisa, é fácil você crer com o coração. Embora a sua mente possa dizer, não estou acreditando, a sua mente pode não estar acreditando, mas o seu coração acredita, porque ele é criatura feita pela mão de Deus, para que você possa crer, senão seria impossível crer com o coração, e aí nada aconteceria. Essas coisas que você deseja, aquelas coisas que você pediu, aquela cura que você viu, aquele emprego que você pediu, tudo isso é possível, porque as leis de Deus no seu coração concordam com aquilo que a tua boca diz. Amém? Então vamos lá, vamos dando sequência. Deixa eu ver se é isso. Não é isso não. Então volta. Volta. Deixa aí mesmo. Quando a gente crê em Jesus, recebemos o que poderíamos chamar de um kit salvação, que é constituído, primeiro, de um Espírito novo. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem quiser abrir, depois dele, não vou parar, porque são vários versículos, senão a gente vai demorar muito. Segundo, a palavra que está implantada em nós, está lá em Tiago 1,21, só para relembrar rapidamente, ele diz que a palavra implantada em nosso coração é suficientemente poderosa para nos salvar a alma. Amém? Está lá escrito, depois é só conferir para ver se é isso mesmo. Você é crente de Bereia, não é? 3. O Espírito Santo. 1 Coríntios 5,19. Apesar que tem na Bíblia toda, mas estou dando só um versículo. Você recebe o poder que vem do alto, o Espírito Santo, a promessa desde a fundação do mundo. Você recebeu o próprio Espírito de Deus. Ele agora habita onde? No teu coração ou no seu espírito. É coisa pra caramba. Vamos lá. Olha o tamanho do kit. 4, a fé para crermos nas promessas de Deus. Romanos 12:3 fala que nós recebemos o quê? Uma medida de fé. Para o quê? Para crermos em Jesus, para crermos na sua promessa. Porque sem essa fé, você não é crer em nada. Não adianta nada ter a palavra, não adianta nada ter a promessa se você não pudesse crer. E te garanto uma coisa, a fé, como está lá em Hebreus, em algumas versões, é uma substância. Crer é um verbo, é uma ação, né? Com essa substância, você pode executar a ação de crer e receber aquilo que você creu. Amém? Então, vamos lá. O amor, por último, o quinto componente do seu kit que você recebeu quando você creu, é o amor ágape, ou seja, o amor de Deus. Com ele, né, você vai poder fazer coisas incríveis, principalmente amar. Óbvio, né? Você recebeu amor para quê? Para amar.
Amém. Vamos embora. Bom, se é verdade que esse kit nos equipa por dentro para cumprir a nossa carreira, também não é menos verdade que uma mente que não está renovada dificulta ou até mesmo pode impedir a realização dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, veja, a sua mente, você creu hoje, se a tua mente estiver muito entulhada de bagulho, eu posso te garantir que a minha, quando eu me converti, tinha muito bagulho, no sentido literal também, muita coisa. Entendeu? Eu até digo para você, estava um dia conversando com o Fernandinho, né, o Fernandinho todo mundo conhece, eu falei, Fernandinho, quando a gente crê, a coisa mais fácil é ficar livre dessas coisas assim mais externas, né? Vícios, eu, por exemplo, fumava 4 maços por dia, meu irmão está aqui hoje, por acaso meu irmão está aqui, ele pode confirmar, eu fumava 4 maços por dia, além de outras coisas, bebia, sei lá, pintava os 7, né? Porém, essas coisas foram fáceis para mim, essas coisas exteriores, mas a minha mente, as minhas crenças ideológicas ainda continuaram lá, umas mais aparentes, outras menos aparentes. Né? Que nem o pastor está falando aqui, seria muito bom se você pudesse impor a mão na cabeça do sujeito e falar assim, em nome de Jesus, sai mentalidade. Não sai. Demônio sai, é fácil. Você pode expulsar o danado. Sai daí, ele sai. Porque você tem esse poder. Porém, a mentalidade, quem tem que renovar a mente, quem é? Nós. Infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá. Mas seria muito bom, com imposição de mãos, você chegar aqui, em nome de Jesus, declaro que esse homem tem uma mente nova. Sai! Não é assim. Não é assim. Então, precisamos exatamente renovar a nossa mente para poder ouvir tudo isso que está agora dentro de você. O Espírito Santo fala com o teu espírito. Aliás, o Espírito Santo até fala de fora de você. O problema é que quando a sua mente está cheia de coisa, ela não ouve. Não é que o Espírito não fale, não é que não haja uma indicação daquilo que você deve fazer. Você não consegue ouvir, tem muito barulho, tem muitas vozes na sua mente. Então, é difícil que uma pessoa ouça a voz do Espírito Santo sem renovar a mente. Agora, uma coisa que é muito importante, que embora nós tenhamos assegurada a vitória em potencial, porque recebemos um kit, meus amigos, esse kit de salvação, e salvação no sentido amplo da palavra, cura, libertação, né, livramento, esse kit é uma bomba atômica para destruir o mundo, né, o mundo do inferno. Você tem um poder na sua mão gigantesca. Apesar de tudo isso, essa vitória vai depender das nossas escolhas, das nossas atitudes e das nossas ações. E nós sabemos que nada acontece antes de passar pelo crivo dos nossos pensamentos. Então, agora nós estamos chegando mais perto do tema, os nossos pensamentos são muito importantes, porque é com eles que nós vamos decidir o que fazer, quais são as nossas atitudes, nossas decisões a respeito dos diversos temas da nossa vida cotidiana, né? Família, trabalho, política, e etc, e etc, e etc. Bom, sabendo disso, as trevas... Ih, rapaz, não até esqueci lá do... O bagulho não funciona. Sabendo disso, as trevas... Olha, acho que agora dá para mexer aí, dá para rodar aí. Não, saiu tudo da ordem. Saiu da ordem. Não, saiu da ordem. Então, sei lá, como é que faz? Isso aí. Isso aí. Sabendo disso, as trevas desenvolveram uma arma de alto potencial ofensivo, que consiste em bombardear as mentes com pensamentos que são aparentemente verdades. Eu acho até que tinha isso aí, vamos lá. O diabo nunca vem com uma mentira de forma
nua e crua, né? O diabo sempre vem com uma mentira embalada numa verdade, que é a única forma que ele tem de enganar quem já é crente. Os outros ele não precisa, né? Ele pode vir com a mentira nua e crua que as pessoas estão, oba, legal, né? Então, como visto, o objetivo desses pensamentos que são bombardeados na nossa mente pelo inferno é relativizar a palavra e as promessas de Deus, trazendo desconfiança, ou seja, dúvidas, ansiedade, insegurança, ou seja, medo. Podemos, então, concluir que a principal estratégia de Satanás em relação a nós é o engano. Mediante o engano, pensamentos são encadeados de maneira reiterada, tendo como objetivo formar determinados padrões de pensamentos, ou seja, ideologias, filosofias, até que toda decisão do ser humano seja tomada com base nesses padrões. Entenderam? Então, a partir de um incessante bombardeio de pensamentos negativos, o diabo, ou as trevas, como você queira, vai formando dentro do ser humano um padrão de pensamento em diversas áreas. Tem um padrão de pensamento em relação ao casamento, um padrão em relação à família, outro padrão em relação a se relacionar no seu trabalho, e esses padrões vão cada vez se consolidando, se solidificando, e quando eles conseguem isso, eles passam a ter controle sobre todas ou quase todas as decisões que você vai tomar, que uma pessoa vai tomar, né? E por se enraizarem com tamanha profundidade, eles vão se tornando de difícil remoção depois que eles se enraizaram. Até porque eles têm uma aparência de naturalidade, né? O que dificulta a sua detecção. Por isso, esses padrões de pensamento são denominados fortalezas espirituais. Já ouviram falar, não é verdade? Vê se tem aí. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Essa é uma declaração da Joyce Meyer no seu livro A Batalha da Mente, né? Bom, portanto, meus amigos, não é incomum que depois que praticarmos certas ações, ficarmos sem entender o porquê daquelas atitudes, pois na maioria das vezes nem queríamos praticá-las, mas por algum motivo não resistimos e fazemos, né? Por quê? Aqueles padrões vão se instalando, né? Você não renovou a sua mente naquela área, aquilo já tem uma convivência contigo de muitos e muitos anos, ao ponto de você achar que aquilo é natural. Nós aqui que trabalhamos com... Eu já trabalhei um certo tempo atrás, mas já não trabalho mais, aqui na igreja, com Somos Um. É muito interessante perceber quando os casais chegam, né, para as primeiras reuniões, esses padrões. Cada um tem um padrão. Na minha família é assim, então vai ser assim, assim eu não aceito, senão não vai ter jeito. E a gente vai conversando e vai mostrando. O que a gente faz, basicamente, nas reuniões de Somos Um, é mostrar às pessoas que o padrão que regula a vida delas no casamento é um padrão do inferno. É um padrão do mundo, não é o padrão de Deus. Existe, por incrível que pareça, o padrão de Deus. É um padrão. Amém? Amém. Gostei de um aleluia. Vai, vamos lá. Amém? Pois é, mas às vezes as pessoas acreditam que aquele jeito que ela acostumou desde criancinha é a verdade. Mas é a mentira. Mas é por quê? Porque foi ficando lá na sua família, anos e anos, e aquilo ali está muito escondidinho. Vai precisar mesmo de uma reforma para valer. Aonde? Na mente, porque vamos lembrar, o coração está pronto. Pedro,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem é a carne aqui que ele está falando? A mente que precisa ser renovada. Não está falando do corpo, né? O corpo a gente já sabe, o corpo vai ficar aqui. Quando a gente for lá para o céu, vamos receber um corpo glorificado. Amém? Então, o que ele está falando? O espírito está pronto, prontinho, prontíssimo. Mas a mente precisa mudar para poder receber as promessas, para receber tudo que o Espírito Santo tem para você. Nós agora, meus queridos, estamos sob o governo dele. De quem? Do Espírito Santo. Amém? Ele está em você. Vamos cantar a musiquinha, não. Vamos lá. Ele está em você. Estou chegando. Agora, pode botar o. Em Paulo em Romanos capítulo 7, descreve a seguinte situação, está ali escrita. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Pois não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado ou a fortaleza que habita em mim. Entenderam? Olha só o psicanalista Paulo. Foi lá no fundo, meu amigo. Deus já criou a psicanálise há muito tempo. Não foi o Freud, não. É? Amém? É a psicologia de Deus. Ele estava sabendo de tudo. Então, Paulo já declarou, veja, tem coisas na sua mente que estão lá implantadas, fazendo você fazer o que você não quer. E isso não é você. Isso não é você, nem é um demônio, não. É a sua própria mente que ainda não foi renovada. Aquilo que não quero fazer, eu faço. Lógico que depois a gente sabe que ele disse, mas graças a Deus, né? Porque. Aí foi, vamos embora. Senão também eu só vou falar isso. Nesse texto, Paulo descreve minuciosamente a ação e os efeitos de uma fortaleza espiritual. É bom que fique claro que ela pode estar atuando na vida de uma pessoa que já nasceu de novo. Porque às vezes a gente lê isso e pensa, então, graças a Deus, agora, quando eu receber o Espírito Santo, isso vai embora. Não vai, não. Vai uma parte. Que nem eu falei, alguns aspectos vão mesmo. Logo de cara, aí você tem a sensação que já está tudo resolvido. Não, está só começando a luta. Se nós tivermos a consciência que a nossa jornada é um caminho, Jesus é o caminho, né? O final desse caminho é o quê? A vida. Primeiro você botou o cinturão da verdade, ele é a verdade, ele é o caminho, e lá no final, a vida eterna. Então, se nós tivermos essa consciência que nós estamos numa jornada, não vamos ficar com tanta pressa de resolver tudo de uma vez. Então você não vai olhar, então eu fiz isso, eu sou. Poxa, eu olhei para o Wesley, eu até conversei isso com o Wesley outro dia. O Wesley, está num nível que eu não estou ainda. Mas o Wesley, desde pequenininho, isso eu falei para ele, começou num berço cristão. O pai dele era pastor, passou a vida toda ouvindo a palavra. Né? Óbvio que quando chegou um momento da vida dele, também teve que fazer a sua confissão de fé, aceitar Jesus, senão não adiantava nada ser filho de pastor. Né? A salvação é individual. Mas, vou dizer uma coisa para vocês, eu falei para ele, queria ter sido assim, meu pai tivesse sido pastor, nascido numa casa de crente, porque eu teria sofrido 200 milhões de vezes menos, antes e durante e depois da minha conversão. É uma vantagem. Agora a minha netinha nasceu, já está aqui, né, já recebendo unção, poder. Depois que ela começou a vir aqui, ela que teve um problema no dia do parto, está em recuperação acelerada. Porque aqui tem poder, né? Aqui tem a palavra, ela já está sendo chamuscada, queimada pelo poder do Espírito Santo, que é fogo consumidor. Amém, aleluia. Então, também a gente deve lembrar que tudo que não provém de fé, ou é contrário ao que diz a palavra de Deus, é pecado.
Por isso, pensar que Deus está por trás de eventos malignos é pecado. Deus não tenta e nem pode ser tentado por mal algum. Por que eu estou falando isso? Eu vou até dar um exemplo aqui, depois eu comento mais um pouquinho. Vou dar um exemplo que eu li no livro, O Nome de Jesus, do pastor Kenneth Hagin. Ele diz assim, havia um pastor que sofria de depressão, mas aceitava a ideia de que Deus talvez estivesse operando alguma coisa mediante aquela doença. E assim por anos, prosseguiu no ministério deprimido, oprimido, com doenças em sua família, sem conseguir vitória nenhuma. E após assistir algumas pregações na TV do irmão Hagin, escreveu: quando você começou a ministrar, meus olhos foram abertos e passei a enxergar. Parecia que o Senhor falava no meu coração. É isso que eu tenho falado o tempo todo. Veja, meu irmão, uma mentalidade errada. Ele era pastor, anos e anos pastor, doente, deprimido, oprimido, a família passando todas as necessidades, porque ele tinha uma crença errada. E essa crença era pecado, porque ele tinha uma visão de Deus errada. Não que, mas é pecado, então ele vai para o inferno. Não, mas ele deixou de viver durante anos o melhor de Deus. Por quê? Por causa de uma mentalidade errada. E assim as pessoas vão fazendo. O Rafa estava falando aqui, pois é, o cara está durinho, mas ele fala, não, Senhor, tu sabes, eu estou durinho, não vou dar nada. E durinho para ele depende da cabeça dele, porque um pode estar duro com 100 mil na conta, né, se for um cara que tem muito dinheiro, e o cara pode estar duro com R$1, né, no bolso. Aí imagina, o cara está durinho, aí o cara chega para ele, R$10. Senhor, tu sabes, só dá para comer um pão, não vou dar nada. Não vai colher nada. Se tu não plantas, não colhe. Teve uma época da minha vida que eu estava tão duro, que eu e a Marta fazíamos assim, Marta, só tem uma maneira da gente escapar, porque a gente, graças a Deus, a gente tinha essa consciência. Vamos dar o dízimo. Aí a gente pegava os R$10, dava um. Quando a gente ganhava um, ou tinha 2, dava 20 centavos. Botava aquela moeda, morria de vergonha, né? Com aquela moeda, só tinha aquela moeda, uma moeda. Não era um envelope com 10 moedas, não, com uma. Mas Deus honra a tua fé. Amém? Ele honra. Amém? Por isso, pensar errado vai dar problema, com certeza. O que a gente precisa é consertar os nossos pensamentos. Tudo gira em torno de pensamentos. Então, meus amigos, vamos começar a pensar, mas pensar conforme os pensamentos de Deus. Novamente, Paulo, lá em Romanos 6, 14, 16, desvenda o assunto. Ele diz assim, 14 ao 16, também só acho que tem aí, viu? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para ele obedecer, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Olha, é isso aí. Além de nos tornar novamente escravos, as trevas planejam nos pagar o salário do pecado, isto é, a morte. Esse é o objetivo dela, porque ela sabe que quando nós aceitamos aquelas regras ou aqueles padrões de raciocínio e tomamos atitude conforme aquilo ali, nós nos tornamos escravos daquele que inspirou a gente a fazer aquilo, né? Então, de repente, sei lá, você está querendo casar, né? Eu já tive nessa situação.
Vários já tiveram. Aí você olha para aquela pessoa e fala, pô, mas ele não é crente. Mas ele é gente boa, ele é quase crente. Mais um... só falta ser crente, é isso aí. E é tão bonitinho, né? Aí você dá uma relativizada na palavra. Vou evangelizá-lo, vou ganhá-lo para Jesus e vai. A vida é assim. Né? Tem até, eu acho que uma coisa que é assim, né? A vida é assim. Bom, a mente humana... ainda tem tempo. A mente humana já muito vem sendo estudada pela ciência. Freud, no início do século XX, detectou mecanismos inconscientes que causavam diversos distúrbios sobre a mente humana. Então, todo mundo sabe, a psicanálise, né? Ele mal sabia, o Freud, que se ele tivesse lido o livro de Romanos, teria resolvido bastante o problema dele. Mas ele não leu, ou leu, mas não deu bola. Né? Mas o Freud diz a história, estudando a histeria, né? Através do hipnotismo, conseguiu chegar num setor da mente humana que era totalmente oculta. E ele chamou isso de inconsciente. Depois ele dividiu em vários departamentos, id, ego, superego, por aí vai. Porém, ali ele descobriu que esses mecanismos ocultos da mente humana impulsionavam o ser humano, às vezes até para ter doenças. Tinha pessoas que tinham depressão, que tinham neuroses, histeria e diversas outras doenças. E aí ele desenvolveu uma técnica, várias técnicas. A primeira dele foi o hipnotismo, depois ele desenvolveu outras técnicas para acessar esse lado oculto do ser humano e trazer algum tipo de resultado. Né? Mas nós sabemos que o único resultado que nos interessa é o quê? A vida. Por mais que eu possa resolver algumas neuroses, alguma coisa, isso não vai me salvar. Né? Isso não vai mudar a minha mentalidade. Eu ainda posso correr o risco de fazer um monte de besteira e perder tudo que eu tenho. Né? E o principal bem que você tem é a vida eterna. Amém? Tem certeza disso? Então diz, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Porque às vezes não, o cara fala, não, é o meu carro. Aquele carrão que eu acabei de comprar. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Está aqui. Deixa eu dizer uma outra coisa que é interessante também. Eu estava vendo uma matéria, eu tenho um site sobre direito, e vi uma matéria que me chamou a atenção. Eu estava perto de trazer essa palavra, falei, cara, tem que levar isso para as pessoas verem como é que a ciência está vendo as coisas. Então, chama-se neurociência, são neurologistas, né, trabalhando, estudando a mente humana, eles chegaram a várias conclusões. Eu vou ler alguns trechos para você ter ideia. As novas descobertas científicas sobre a forma de funcionamento do cérebro rapidamente conduziram a novos questionamentos em diversos outros ramos do conhecimento, dentre eles o direito, e mais especificamente o direito penal, que lida diretamente com o comportamento humano. Uma nova compreensão sobre as formas como decidimos as nossas ações tem o potencial de influenciar como selecionamos a quem impor ou não castigos como resposta a comportamentos socialmente indesejados. Isso pode ter consequências diretas nas próprias bases teóricas sobre as quais o direito penal foi historicamente edificado. Agora, vejam só. Para os neurocientistas, na medida em que não existe uma divisão clara entre mente e cérebro, e que a nossa atuação consciente representa uma ínfima parte da nossa atividade cerebral, todos estaríamos determinados em nossos comportamentos por processos que não poderíamos, de fato, controlar. Está vendo? Ó, falando aí das fugiu a palavra, viu? Está vendo? Isso chama-se ato falho. Das fortalezas espirituais. Né? Ele está descrevendo isso aqui. A seguir,
a seguir se arrisca esse pensamento, portanto, ninguém poderia ser responsabilizado pelos seus atos. Seria o fim do direito penal. Os novos estudos cerebrais nos demonstram hoje que, quando nos tornamos conscientes de que tomamos uma determinada decisão, o cérebro já induziu esse processo. Com a negação da liberdade, não se pode conceber nem imputabilidade, nem culpabilidade, de maneira que não se poderia castigar aqueles membros da sociedade que transgridem as leis, que nós mesmos criamos para permitir uma convivência pacífica. Entenderam? O direito penal e os neurocientistas estão chegando à conclusão que, devido a esses padrões de raciocínio, né, a essas fortalezas, nenhum homem pode ser responsabilizado pelo seu crime. Então, se eu der um tiro em você, matar você, a culpa não foi minha. Acabou o direito penal, aí vai ser o caos, né? O cara, pá, vai ser preso, mas por quê? A culpa não foi dele, foi, né, daquela mentalidade errada que eles agora descobriram. Né? Mais de 2000 anos já está descoberto, né? Mas eles descobriram agora. Amém. Quem sabe eles chegam a uma consciência, alguns chegam não. Amém. Pois é, então, mas desde então, com o avanço da ciência e da tecnologia, fica mais evidente. Não vou nem chegar, então, vai ser uma próxima vez. Eu vou pregar até onde der, depois da próxima vez, só introdução, pois é. Mas desde então, com o avanço da ciência e da tecnologia, fica mais evidente a pouca capacidade do homem de ter uma escolha livre. Basta prestarmos atenção ao volume de dinheiro despendido pelas empresas em campanhas publicitárias. São utilizadas diversas técnicas psicológicas no marketing, que busca vincular o cliente ao seu produto. Inclusive, as propagandas políticas hoje se utilizam dos mesmos métodos. Né? Hoje, qualquer candidato em qualquer lugar do mundo não está mais interessado em conteúdo ideológico, está interessado no marketing. Se o marketing for bom, ele ganha a eleição e pronto. Depois, dane-se. Né? Depois a gente vê o que está acontecendo no mundo. O mundo está de cabeça para baixo. Do mesmo modo, os produtos que você compra, que você, de repente, nem sabe, né? Tem uma propaganda que está lá quase que no seu inconsciente, e você vai lá, Coca-Cola. Pastor. Meus amigos, o que fazer então, uma vez que constatamos que as forças das trevas atuam nos subterrâneos da nossa liberdade? Né? A nossa liberdade está sendo sabotada. Como combatê-las? Ou melhor, como vencê-las? Com que armas vamos fazer isso? Ou, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Amém? Porém, tem uma boa notícia. Agora que eu vou começar, mas não vai... Né? Pois, vamos lá, bota aí para mim, tem aqui isso. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Amém. Aleluia! Quer aplaudir? Aplaude Jesus. Vamos lá. Amém? Essa é a resposta. As nossas armas não são fuzis, metralhadoras, tanques. Para um bom combate da fé, usaremos as armas espirituais. Em Efésios 6, também diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
todos os dardos inflamados do maligno, usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vejam, desde sempre o inimigo se escondeu em fortalezas, com o objetivo de resistir à verdade. Mas o soldado cristão, com as armas que Deus preparou, tem o poder de derrubar os muros dessas fortalezas e ainda levar em cativeiro toda teoria falsa e toda filosofia humana, impregnadas que estão de toda soberba, por se julgarem independentes de Deus. Amém? O plano de Deus é simples: destruir as fortalezas espirituais. E o de Satanás também é matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão e ele é obstinado por ela. Mas para cumprir a nossa missão, nesse bom combate, listei algumas dessas armas espirituais. Acho que está ali. Aí isso. Algumas, né? Porque tem várias. Eu só listei 4, até para poder caber no orçamento do tempo aqui. O orçamento é pequeno. Usar a mente de Cristo. Ouvir, ler, meditar na palavra, orar sem cessar, andar no amor, que quer dizer praticar a palavra. Amém? Vamos lá. 1. Pensar com a mente de Cristo. Vou dar uma acelerada, porque já senão, não sei quando eu vou voltar, então... Vou rápido. Vamos lá. Hoje, tudo, tudo que meu coração tem. Vamos lá, pensar com a mente de Cristo. A palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente, ou seja, temos que fazer um verdadeiro transplante e, a partir daí, sermos guiados por uma nova mentalidade. Bota aí agora o próximo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, amém? Depois eu pago os direitos autorais. Né? É dele essa frase, peguei dele. Portanto, é pelo Espírito que realizamos esse transplante, retirando a mente da velha criatura, colocando a de Cristo no lugar. Por isso devemos ser cheios do Espírito Santo, devendo buscá-lo incessantemente. E não vos embriagueis com vinho, está aí também, mas... Tá. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. O livro de Atos está repleto de exemplos a respeito desse assunto, desde Pentecostes até o último capítulo. O Espírito falou, e o Espírito separou Paulo e Barnabé e Silas, e vai por aí, vai, e o Espírito disse, o Espírito transferiu fulano para cá. O Atos dos Apóstolos poderia até ser chamado de Atos do Espírito. Né? Com isso, a nova criatura tem a capacidade de conhecer os pensamentos de Deus. Vamos para a segunda arma, vamos lá. Ouvir e meditar na palavra. Como nós já vimos, Satanás se esconde através de pensamentos obscuros. Por isso, devemos utilizar a palavra de Deus para brilhar nessas fortalezas. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras, tem aí também. Esclarece e dá entendimento aos simples. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Salmo 119, 105. Sem esquecer, é claro, a fé vem e ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando a revelação da palavra vier, teremos a opção de escolher. Vou ficar com a minha maneira de pensar ou vou escolher o que Deus diz? A revelação vai nos dar essa escolha, porque antes você não tinha escolha, você tinha que fazer o que aqueles padrões mandavam você fazer. Uma vez que recebemos revelação, temos a capacidade de meditar ou pensar sobre o que estamos pensando. Dessa maneira, podemos identificar cada um dos pensamentos que andam pela nossa cabeça e, se for o caso, levá-los cativo a Cristo. Amém? Estando em sintonia com esse espírito de revelação,
podemos fazer como o salmista e pedir para Deus examinar o nosso interior e nos mostrar aquilo que ainda está oculto. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim é uma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Desse modo, aqueles pensamentos escondidos em fortalezas que nos causam prejuízo poderão ser atacados e destronados. E ainda podemos nos resguardar seguindo a prescrição do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, está lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso ocupem o seu pensamento. Amém? 3, orar sem cessar. Está acabando, hein? Quando chegar no 4 vai acabar, então já está pertinho. Orar sem cessar. A Bíblia nos ordena a orar sem cessar. Está lá em 1 5:17. Então, a Bíblia nos ordena a orar sem cessar, erguendo as mãos santas em todo lugar. Isso se deve, também está aí, porque a oração é o principal meio de comunicação com Deus. Mediante a oração, colocamos as nossas necessidades diante dele e também suprimos as necessidades de outros, como está lá em Tiago 5,16, diz que a oração de um justo... Amém. Nem preciso falar que todo mundo já sabe, né? Amém. Sabemos que existem diversos tipos de oração, porém, hoje esse não é o nosso objetivo, falar sobre os tipos de oração. Contudo, eu gostaria de destacar que um certo tipo de oração, que é a oração em espírito, ou a oração em línguas. A palavra diz que não sabemos orar perfeitamente, por isso, precisamos do Espírito Santo para orar. Lá em Romanos 8:26, que está ali também, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se prestarmos atenção, essa é uma das principais promessas da palavra de Deus, o de podermos orar mediante um poder sobrenatural. Por isso é importante a oração em línguas, ou oração em espírito, são sinônimos. Às vezes as pessoas não sabem. Lá em 1 Coríntios 14 diz, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Contudo, a oração em língua, por ser uma oração no Espírito, também tem grande alcance na vida de outras pessoas e até de nações. São muitos os relatos de pessoas que, depois de orarem, tiveram a revelação de estar orando por situações de outras pessoas. Todo mundo conhece esses relatos. Em Efésios 6,18, termina o requisito 3 aí, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? 4. Vai acabar. Romanos 13, 8, 10. Vamos lá. Não devo a ninguém... 4, para lembrar, é andar no amor. Não devo a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem apenas num preceito. Ame a seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Em primeiro lugar, como está na primeira carta de João, Deus é amor, o amor é Deus. E se alguém não tem o amor, esse alguém não é de Deus. Amém? Gostaram da poesia?
É isso aí. O amor não é o produto das nossas faculdades racionais, mas o amor é gerado pelo Espírito. E o Espírito também é o amor. Segundo a palavra, o amor no homem é fruto do Espírito recriado. Mas o fruto do Espírito é amor. Está lá em Gálatas, não vou ler não. Esses predicados que aparecem ali, amabilidade, bondade, fidelidade, paciência, não se movem isoladamente, como a princípio pode parecer ao ler os versículos, mas eles estão vinculados ao amor, como também foram descritos em 1 Coríntios 13, vai falar desses predicados, todos eles vinculados ao amor. Eles não são vários frutos do Espírito, ele é fruto são manifestações do amor. Não se pode negar que muitos sentimentos podem surgir por se andar em um amor. Por exemplo, ternura, carinho, empatia, compaixão. No entanto, não é necessário senti-los para amar, porque o amor não é um sentimento. Se assim o fosse, seria impossível cumprir a determinação de Jesus para amarmos nossos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E por falar em inimigos, como diria um certo colunista social da época do Teixeira, Ibrahim Suede, bomba, bomba! Andar em amor, também andar em perdão. Não perdoar pode trazer resultados funestos à vida de uma pessoa, como depressão, doença, destruição de relacionamentos, família, etc. Há uma frase que exemplifica bem o que é a falta de perdão. Ela diz, não perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Assim, espero que eu tenha sido útil com o nosso estudo, a verdade seja dita que feita de forma resumida, alargada, para caber nesse tempinho. É claro que cada ponto aqui abordado é digno de aprofundamento, mas para terminar, quero terminar com uma frase do meu amigo Rafa, que pregou sobre esse tema também. Bota aí. A palavra vai criar uma fortaleza na sua mente contra os pensamentos do diabo. Se você não renova a sua mente com a palavra, os pensamentos do diabo vão criar uma fortaleza contra a palavra. Amém? Recebe essa palavra? Amém? Então vamos ficar de pé. Eu vou orar por vocês agora. Os visitantes, quem é o pastor que vai acompanhar? O Wesley, ó. Quem é visitante, acompanha agora o Wesley, que ele vai levar você lá para conversar com você, vai servir um cafezinho. Então, segue o pastor Wesley. Então, queridos, fechem os seus olhos. Pai amado, meu querido, quero te agradecer por esse dia para mim maravilhoso, dia em que a tua palavra operou por meio de mim, Senhor. Eu fico muito, muito agradecido e honrado. E eu digo isso, e tu sabes, com toda a humildade, pois sei que sem ti eu nada poderia fazer. Porém, Pai, quero declarar que a tua palavra que aqui foi pregada vai libertar, vai salvar, vai esclarecer e vai ser derribado todo o muro que se colocou na mente do meu irmão. Eu não tenho poder, Senhor, para poder expulsar fortalezas, mas teu Espírito Santo tem, Pai. Por isso eu declaro o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua família, e declaro que você é livre e que nenhum espírito maligno poderá impedir aquilo que Deus tem preparado para você. E te digo mais, desde a fundação do mundo, o seu nome está na palma da mão dele, e todo dia ele olha para a tua mão, para o teu nome, e declara poder, e declara vida, e declara vitória, declara saúde, declara prosperidade. Pai, por isso nós lhe somos gratos, por tantos benefícios, pelo teu amor, porque, Senhor, tu não tivesses, tu deste aquele que você mais apreciava, que era o teu filho amado, para que hoje nós tivéssemos, meu Pai, toda essa liberdade, todo esse futuro
porque viveremos contigo para sempre. Pai, queremos te agradecer por mais essa noite. E todo aquele que crê, diga amém. Aplaudam o nome de Jesus. Queridos, agora tem um abraço em 75 pessoas, porque 70 ele fala toda hora, para ser um pouquinho diferente.